De onde vêm as nossas doenças e como elas se processam? Esse é o Papo de Corredor e meu nome é Johnny Lago e hoje nós vamos falar sobre saúde e enfermidades. Bom, vamos lá. Para sintetizar e a gente começar a falar sobre esse assunto, é muito simples explicar de que nós somos o acúmulo, né, e do patrimônio energético e psíquico que nós acumulamos nesta vida ou nas nossas sucessivas encarnações que nós tivemos daqui para trás. Tudo que a gente pensou, se emocionou ou agiu, vai acumulando energia que nós vamos carregando isso, seja positivo ou seja negativo. Quando a gente tem um acúmulo de pensamentos, por exemplo, como raiva, rancor, culpa, ciúmes, ansiedade, que muitas das coisas que a gente vivencia aqui no mundo, isso vai carregando esta energia ao longo dos nossos dias a dias, dos nossos anos de vida, e a gente vai acumulando. Se nós não drenamos esta energia e não colocamos pensamentos positivos, como momentos alegres, pensamentos de esperança, pensamentos de até mesmo de amor, entre tantos outros pensamentos positivos, leveza, tranquilidade, equilíbrio, paz, a gente não compensa a nossa energia e acaba ficando mais negativo. O saldo, né, do nosso patrimônio muitas vezes fica mais negativo do que positivo. Quando isso acontece, estas energias psíquicas, né, morbopsíquicas, vão acumulando e grudando no nosso perispírito, que é o nosso veículo espiritual, né, que é colado com o nosso físico. Desta forma, este perispírito vai se intoxicando, e aí muitas vezes a gente já entra nessa vida com intoxicações de outras vidas, e necessariamente a gente encarna exatamente para poder expurgar isso que está acontecendo aqui. Quando a gente não consegue fazer o expurgo e vai acumulando mais energia, em determinado momento nosso perispírito não aguenta e ele começa a precisar realmente tirar aquela energia porque ele começa a ser afetado. Por conta disso, o nosso próprio espírito começa a escolher, né, lugares onde ele vai precisar utilizar para drenar essa energia, porque a energia densa, né, essa morbopsíquica, ela tem uma densidade tão grande que ela não permite que o nosso espírito possa evoluir. E se nós encarnamos sucessivamente para que a gente possa desprender da matéria, para que a gente ganhe a nossa consciência, né, maior e evolua, necessariamente a gente precisa tirar essa energia e deixar ela aqui na Terra de onde ela veio. Então, o nosso espírito começa a escolher onde é que vai ser o melhor lugar para a gente poder drenar. A gente vai ver muitas doenças como inflamações, que muitas vezes a gente tem, gastrite, úlceras, né? E tantas outras doenças que vão aparecendo no nosso organismo, doenças de vistas, doenças pulmonares, doenças cardíacas, e que vão surgindo por conta de fraquezas e deficiências em alguns órgãos que nós já vamos tendo, pelo acúmulos e muitas vezes excesso também no nosso próprio físico, né? Então com alimentação, álcool e tantos outros excessos, falta de dormir, né? Não dorme direito, e a gente vai acumulando, força a vista, força uma série de questões físicas que vão enfraquecendo o nosso corpo. Então a gente tem um corpo com órgãos fracos e um espírito poluído, intoxicado, precisando jogar isso para cá. Como é que se faz? A energia daqui do físico está densa, está baixa também, porque o corpo está tentando se curar. E aí é mais fácil colocar esta energia em algum dos órgãos que a gente tem com deficiência, para que se possa realmente expurgar isso. Transitando entre o perispírito e passando para o físico, adensando ela para o físico, o perispírito começa a se purificar e o órgão vai se contaminando para que ele possa realmente sair aquela energia, né, que está ali em acúmulo em excesso. Poxa, mas aí é desigual porque a gente não consegue controlar isso. Conseguimos. O que acontece é que cada vez que a gente mentaliza positivo, que a gente vibra no positivo, que a gente atrai energias positivas, as energias positivas dissolvem as energias densas com as quais a gente vai acumulando ao longo da vida. Então, o ideal, né, era que a gente encarnasse e mantivesse uma vida de retidão, né, de equilíbrio e de potencialidades positivas para que a gente pudesse purificar o nosso perispírito
vibrando no positivo. Desta forma, a energia grossa vai para o físico, dilui e vai para o ambiente, ou negativamente ou positivamente, mas ela vai dissolvendo, então ela não precisa endurecer para sair em formato de doença. Então a gente conseguiria fazer isso acontecer. No físico, muitas vezes a gente tem o tratamento, né? Nós temos a medicina aí trabalhando muito positivamente para nos ajudar e nos deixar saudáveis, até a nossa expectativa de vida a cada ano cresce mais. Mas isso acontece porque a gente vai tomando drogas, né? E essas drogas vão curando os efeitos daquilo que está nos deixando doente, mas não cura a causa. Então, muitas vezes a gente vai ver pessoas, por exemplo, com câncer, que fazem tratamento, por exemplo, estava com câncer no fígado, trata o fígado fica curado, mas o câncer nasce em outro lugar depois de alguns anos, ou até mesmo logo na sequência, porque aquela energia ainda está no perispírito, foi tratado apenas o físico, mas a origem daquela doença muitas vezes não foi tratado. Então a gente precisa necessariamente dos tratamentos físicos para poder cuidar do físico, as dores que a gente tem, dos problemas que já foram gerados, já cometeram o nosso físico, mas a gente precisa ir na causa, né? Então, por exemplo, gastrite, úlceras, acontece por desequilíbrios emocionais, né? Então, ansiedade, irritações, tantas outras coisas vão fazendo com que o nosso organismo vibre uma energia que vai acabar inflamando, né, essas regiões e aí vai atacar necessariamente o nosso estômago. Tomar um remédio, como o pessoal toma, fazer uma série de tratamentos no estômago vão ajudar a tentar equilibrar aquela inflamação, a tentar curar, às vezes, aquelas feridas estomacais que já foram geradas. Só que se a origem dela não for resolvida, você continua mandando a energia para lá, continua fabricando o ácido que está correndo no seu estômago e você não vai se curar nunca, até que talvez um dia ou você adquire uma doença pior, né? Então de uma gastrite vira úlcera, de úlcera vira um câncer e por aí vai. Então a forma como a gente tem de se livrar dessas, né, equilibrar pelo menos um pouco a nossa saúde é vibrar no positivo, né? Então desapegar das coisas negativas, não ficar mentalizando, né, se irritando, criando expectativas em coisas e apego em coisas que fazem com que a gente vibre todas essas energias que a maior parte das vezes a gente faz, né, ao longo da nossa vida. Para vocês entenderem, imagine aqui um pote, né, cheio de energia densa, que é o que a gente veio acumulando ao longo das nossas vidas, e a gente coloca um dreno aqui e essa energia vai saindo. Então, conforme a gente vai mudando o nosso pensamento, vai mudando as nossas atitudes, as nossas energias e vai tratando o físico, essa energia vai saindo, porque a doença está expurgando muitas vezes isso. Se a gente parar de colocar energia negativa aqui, naturalmente o que vai expurgar aqui vai purificar. Se a gente fortalece com energias positivas entrando aqui, isso purifica muito mais rápido. Mas se a gente coloca o dreno e tira o negativo aqui e continua colocando energia negativa dentro do pote, a gente não consegue purificar. E é por isso que muitas vezes o pessoal procura o centro espírita para fazer cirurgias espirituais, por exemplo. E às vezes a pessoa faz a cirurgia, sai da casa espírita muito bem, se sentindo muito bem, as dores sumiram, né? A sensação às vezes negativa sumiu e ali 2, 3, 4 dias a pessoa volta a sentir, ou às vezes até uma semana depois ela volta a sentir e acredita que a cirurgia espiritual não funcionou. Na verdade, a entidade espiritual ajuda a purificar essa energia lá na origem, lá no perispírito, mas o físico ainda está atacado, então ele ainda está sensível, ele ainda está com problema. Só que cortou o vínculo, né, de expurgar para cá, porque foi dissolvido parte disso. Se a gente sai da casa espírita e vivencia os problemas de novo, com ansiedade, com as culpas, com a raiva, com os desequilíbrios todos que a gente vai vivenciando, notadamente vai acontecer daqui 3, 4 dias, uma semana, todo aquele trabalho espiritual que foi desgastado, inclusive dos médiuns, das entidades para auxiliar, fica em vão, né? Então, às vezes as pessoas conseguem melhorar 50%, então a dor volta
mas não volta na mesma intensidade, e assim a gente vai caminhando. É claro que é impossível, né, a gente viver 100% reto, 100% positivo, sorrir o tempo inteiro, até porque nem tudo que gera energia negativa está sendo originada em nós. Recentemente eu vi um vídeo muito interessante no YouTube. No metrô tá todo mundo parado, né, mexendo no celular, e aí uma pessoa começa a rir, gargalhar sem parar. E aí o pessoal começa a ver, achar engraçado, aí o outro começa a gargalhar, outro gargalhar. Dali 5 minutos está todo mundo, o trem inteiro, o vagão inteiro gargalhando. Isso significa que a energia do ambiente foi contaminada positivamente. A mesma coisa acontece se todo mundo estiver parado e começar uma briga no vagão, todo mundo começa a se incomodar, a se irritar, e isso vai contaminando todo mundo. Daqui a pouco é capaz de estar todo mundo brigando mesmo, porque um começa a ofender o outro, e aí vira briga, né? Igual aquelas brigas de filme de bar, né? Que um começa a dar um soco, daqui a pouco está todo mundo se espancando. Porque vai contaminando a energia do ambiente. Então, imaginem que o plano onde a gente vive aqui na Terra, não sou só eu que penso negativamente, eu também penso bastante, mas sou eu, é você, são todas as pessoas que estão vivenciando, são as pessoas do seu prédio, né? Vivenciando momentos diferentes, um em cima do outro, mas todos nas suas desequilíbrios energéticos, emocionais, psíquicos e por aí vai. Então a gente está o tempo inteiro vibrando essa energia e jogando essa energia aqui na crosta da Terra. Então, por si só, a vivência aqui na Terra já é uma contaminação para a nossa energia. Conseguir manter no padrão vibratório positivo faz com que a gente consiga diluir parte dessas energias, mas necessariamente a gente ainda vai ser intoxicado um pouco, né, da energia que gera aqui, a gente acaba sendo intoxicado. Mas se a gente sai muito do padrão vibratório da Terra, a gente começa a não puxar tanto mais essas energias também que estão circulando por aí. É a mesma coisa, em vários vídeos eu já falei aqui sobre mediunidade, e a gente fala, né, que talvez a sua energia não seja a sua, né? Tem um vídeo aí, eu não lembro exatamente o título, mas que fala exatamente isso. Será que seus pensamentos são seus, suas emoções são suas? Porque essas energias estão aí. Então o rancor de um, o ódio do outro está circulando na energia. E às vezes a gente passa e está com a nossa energia aberta, capta aquela emoção, capta aquele pensamento e começa a vibrar ele dentro de nós, sendo que aquela energia, aquela emoção não é nossa. Então a gente estava feliz, daqui 5 minutos a gente está com raiva e nem sabe por quê. A gente pegou de alguém que estava ao lado, ou de alguém que estava no apartamento de cima, por exemplo, ou alguém que estava vibrando essa energia ali, um grupo grande vibrando a mesma energia, de repente num bar na esquina, e você captou essa energia e assumiu aquela emoção que nem é sua. Então pode acontecer muito disso, a gente está vivendo no mundo, faz parte, né, vivenciar isso no mundo, faz parte do nosso aprendizado, da nossa evolução. Tem um grande amigo, acho que eu já falei isso aqui em alguns vídeos, que sempre falava para mim que a gente precisava aprender a estar no mundo sem ser do mundo. Então a gente tem que vivenciar essas coisas do mundo sem se contaminar, né, ou sem gerar energia também negativa, como o mundo tem girado. Gerando positivo, a gente transmuta essa energia, vai descolando desse padrão energético, vai curando os nossos próprios males, as nossas próprias mazelas, e a gente começa aí sim evoluir. Vocês vão perceber muitas vezes que tem gente que às vezes é muito alegre, muito positivo e tem muitas doenças já pré-existentes. Muitas vezes nessas são aqueles casos de sucessivas encarnações, às vezes 3, 4, 10, 30 encarnações para trás, acumulou tanta energia negativa que esse espírito veio evoluindo, só que ele ainda está com aquela carga e ele precisa descarregar isso para conseguir fazer a sua passagem. Então às vezes uma pessoa extremamente pura, com vários problemas de saúde, porque ela precisa queimar o karma, e às vezes até nessa entrada dessa vida física, ela fala, olha, eu também não vou encarnar tanto mais e eu quero expurgar tudo que eu tenho para expurgar, que estou carregando lá para me ficar mais leve, para que eu possa evoluir. Então entra numa vida já muito contaminada mesmo, feita para desgastar energeticamente, e aí não importa o que a pessoa faça, ela vai acabar ficando muito doente. O que acontece é que se ela vibrar o positivo, as consequências desta doença vai ser menor do que se ela continuar vibrando negativo, ou ela pode atrair doenças novas que não era aquilo para ela ter, ou senão ela contamina mais e aí sofre muito mais com as consequências daquela
doença, mas necessariamente a gente vivencia, né, o acúmulo, né, de todo o investimento energético que a gente faz nesta vida e em outras vidas. Lembra de quando a gente ouvia, né, antigamente falar que mente sã, corpo são? Muitas vezes está relacionado exatamente a essas questões. A gente pensa, sente e age. Então sai do mental, vai para o nosso emocional e do emocional vem para o físico. É sempre este mesmo caminho. Pode acontecer o inverso? Pode, eu posso passar uma vida inteira acumulando, por exemplo, energia. Eu já fui fumante, por exemplo, fumei por quase 18 anos, mais ou menos. Esse fumo, né, essa energia que eu gerei, enfraqueceu muito provavelmente meus pulmões, enfraqueceu uma série de áreas no meu corpo, que foi um acúmulo, né, um investimento que eu fiz energético negativo ao longo de 18, 19 anos fumando. Por conta disso, a consequência disso pode me gerar desequilíbrios emocionais, porque provavelmente a origem dela estava no emocional, ansiedade, uma série de outras coisas que fizeram com que eu entrasse nesta energia. Então, juntando o emocional desequilibrado com o físico desequilibrado, né, já cansado, muito provavelmente lá na frente eu posso ter aí um problema de saúde por conta disso, e consciente. É claro que já fazem muitos anos, né, que eu larguei e venho trabalhando energeticamente para que isso não se torne um problema tão grande lá na frente, mas se caso um dia for, eu tenho a consciência de que muito provavelmente foi eu que provoquei nesta vida, né? Então a gente tem que ter essa consciência. Quando a gente vê sobre hereditariedade também, né, por exemplo, na minha família tem hereditariedade de problemas de vista, né? Então o glaucoma, né, acomete boa parte da minha família. Eu, graças a Deus, ainda não desenvolvi, espero não desenvolver este problema de vista, mas é um problema hereditário, a gente já sabe, a família inteira acompanha, porque a maior parte de nós vem. O que acontece quando o caso é hereditariedade? Mas é 100% físico? Muitas vezes está relacionado àquilo que eu comentei, a hereditariedade vem com base naquele órgão, né, que já vem enfraquecido, né? A gente vê muito isso em cachorros, né? O pessoal hoje em dia, para ter cachorros cada vez menores, cruzam o mais fraco da ninhada de um com o mais fraco da ninhada do outro e cruza aqueles dois fracos, que vai sair mais outros que ainda tem um outro fraco, que vai pegar esse fraco e aí vai diminuindo, né, o tamanho dos cachorros, só que eles começam a ter cada vez mais problemas de saúde. A mesma coisa acontece conosco. A gente tem por hereditariedade órgãos mais fracos. E aí, por conta desses órgãos serem mais fracos, muito provavelmente aquela energia que precisa ser expurgada vai ser acoplada exatamente naqueles lugares onde precisa deste expurgo. Precisa de um órgão mais enfraquecido para poder conseguir fazer essa doença passar. É por isso que muitas vezes a gente acaba tendo aí, né, essas questões hereditárias. O câncer é outra doença, né, que muitas vezes o pessoal pergunta se tem alguém na família, se é hereditário ou não, mas muita gente tem hereditariedade e na verdade não tem um problema, porque às vezes ou não tem a energia para expurgar, ou ela consegue de alguma outra forma expurgar sem precisar ter necessariamente o câncer. E tem gente que tem 4, 5, 6 cânceres ao longo de uma vida, vai sobrevivendo e às vezes morre de outra coisa, não morre do câncer. Então cada um tem, né? A gente costuma dizer que processo kármico é igual a impressão digital, cada um tem o seu, às vezes pode ser um karma grupal ali, né, por hereditariedade, mas cada um tem a sua responsabilidade, cada um tem o seu expurgo a ser feito, porque cada um tem um histórico diferente energético, tanto de outras vidas quanto nesta vida. Por isso é importante, né? Tente controlar o seu psíquico, né, a sua mente. Para de ficar imaginando coisas, discutindo com os outros, querendo provar coisas para os outros. Isso só vai atrair pensamentos que vão gerar emoções, né? Então corte das emoções desequilibradas do seu dia a dia. Então não sinta, né, essa culpa, raiva, ódio, todos esses desequilíbrios que a gente vai vivenciando. E aí, porque isso vai fazer com que da mente não venha para o emocional, do emocional não vá para o físico e, consequentemente, a gente vai ter uma vida muito melhor.
coisa muito importante que a espiritualidade sempre nos orienta, por mais que você esteja sendo tratado espiritualmente, não deixe os tratamentos do físico. Apesar do físico tratar muitas vezes a dor, né, ou o problema que está, não a origem, mas está tratando só superficialmente aquele problema, se você usar a cirurgia espiritual com o físico, você conclui os dois e consegue necessariamente fazer a cura com que você precisa, se for permitido e se você conseguir também gerar aquela energia positiva que vai te ajudar a curar o seu processo, tá? Então sempre tem, como eu falei, a tua energia, tem o meio e tem o físico. Se você conseguir equilibrar todas essas energias, muito provavelmente ou você cura ou você vivencia uma doença um pouco mais suave, sem tanto sofrimento, e esse é o nosso objetivo, né? Conseguir expurgar sem sofrer tanto e fazer a nossa elevação até que a gente não precise mais encarnar aqui na Terra. Bom, eu espero ter auxiliado um pouco, não sei qual é, de repente você tem algum tipo de doença aí e tem dúvidas sobre elas, né? Tem um livro muito legal que eu sempre falo aqui dele, porque ele é muito técnico, a entidade que escreveu esses livros é muito técnico, que é a entidade Ramatiz. Ele explica de forma muito técnica essas interações entre o plano espiritual e o físico e como as coisas vão se originando. É uma entidade muito legal, tem um livro chamado Fisiologia da Alma, está aqui atrás, só fala sobre isso, que é muito interessante, e tem várias informações ali para alcoolismo, para tabagismo, que era o meu caso, né? Para quem tem câncer, e é muito legal para a gente entender como ela funciona no nosso organismo, então vale bastante a pena dar uma estudada nesse livro, chama Fisiologia da Alma. Até mesmo nossas alimentações, muitas vezes a gente se alimenta de coisas que nos deixam doentes, né? Então o livro fala bastante sobre isso, vale a pena se você quiser estudar, entender um pouco melhor, Fisiologia da Alma, do Ramatiz, tá bom? Eu fico por aqui, a gente se vê num próximo vídeo, espero ter ajudado pelo menos a clarear um pouco, né, sobre essa informação. Se você gostou do vídeo, não deixa de dar a curtida, porque a gente precisa dessas curtidas para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante. Se você gostou, compartilha com outras pessoas, muitas vezes estão precisando um pouco mais de orientação sobre saúde, às vezes não a própria dela, mas algum familiar que está vivenciando isso. Então, vamos compartilhar, né? A ideia é essa, tudo que eu estou falando aqui são dos ensinamentos, dos conhecimentos que eu já adquiri, as orientações que eu tenho de entidades espirituais, né, do centro espírita de onde eu trabalho. Então eu vou somando tudo isso, vou compartilhando, não significa que está certo ou errado, é a soma de tudo, né? O patrimônio de conhecimento, não energético, mas de conhecimento que eu tenho, e assim a gente vai compartilhando e vai vivenciando. Vocês pegam a vivência de vocês, os estudos que fizeram também, para poder achar aí um equilíbrio, né, com muita tranquilidade, porque a vida a gente vai errar sempre, a gente vai acertar bastante, e aos poucos, por isso que a gente tem várias, porque não dá para ser perfeito, né? Então a gente vai fazendo o nosso melhor, vai morrendo, vai encarnando, vai desencarnando, vai encarnando, até que a gente consiga evoluir. Então o que eu falo aqui não está certo nem errado, isso é a somatória de tudo que eu ouvi, e eu espero que pelo menos ajude, né, a vocês buscarem mais conhecimento e acharem a verdade de vocês, tá bom? Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e até lá.